Ainda em discussão, para discutir, o ilustre deputado Barbosinha. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu ouvi atentamente a fala bem dirigida, bem colocada, concatenada do ilustre deputado João Henrique. E embora, deputado Gerson, claro, concorde quase que na integralidade com a fala do deputado João Henrique, na necessidade que tenha mecanismos não discriminatórios para a doação de sangue, que significa doação da própria vida, é inegável que, mesmo tendo sido ultrapassada a primeira fase, de que essa matéria ela é de competência exclusiva da legislação federal. A portaria 158/2016 do Ministério da Saúde e o artigo 25 da resolução da diretoria colegiada, ela estabelece mecanismos de controle para que os hemocentros possam, diante de um questionário, elaborar perguntas que são dirigidas não apenas a um grupo, mas a todas as pessoas, para que elas possam responder se elas se submeteram a alguma relação de risco no período que antecedeu a doação. E caso essa resposta seja afirmativa, cria mecanismo exatamente para poder fazer esse processo de filtragem ou de restrição. A Lei Federal 7.649, de 25 de janeiro de 1988, que é a lei que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a prevenir a propagação de doenças, elenca de forma clara, lá no artigo 4º e no artigo 7º, que os tipos de provas laboratoriais a serem executadas, bem como os reagentes e as técnicas utilizadas, serão definidas através de portarias do Ministério da Saúde. E lá no 7º diz que compete às secretarias de saúde das unidades federadas fiscalizar a execução das medidas previstas nesta lei. E lá no artigo 5º da Lei 10.205, visando regular o parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição Federal, é muito claro em dizer que o Ministério da Saúde, por intermédio do órgão definido no regulamento, elaborará as normas técnicas e demais atos regulamentares que disciplinarão as atividades hemoterápicas, conforme disposição destas leis. É importante dizer, conforme afirmado pelo próprio deputado João Henrique, que essa matéria, deputado Pedro Kemp, ela pende de decisão no Supremo Tribunal Federal. Há uma discussão se estas orientações emanadas do Ministério da Saúde, elas não estariam criando aspectos discriminatórios. E essa matéria ainda não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. E se está no Supremo Tribunal Federal, é exatamente o reconhecimento de que a legislação que estabelece mecanismos para a coleta de sangue é um mecanismo nacional. Eu não tenho uma legislação para cada estado da federação. Eu tenho uma legislação única. E aí, nesse aspecto, deputado João Henrique, eu vou discordar de Vossa Excelência, porque, apesar da competência ser concorrente, nesse caso, compete ao Estado apenas suplementar a legislação federal e não criar norma contrária à legislação federal. Porque
Porque se eu estou contrariando, eu não estou suplementando. Portanto, nesse caso, a legislação estadual estaria padecendo de vício de inconstitucionalidade, porquanto quis o legislador nacional que, nesse aspecto de doação de sangue, para a segurança de todo o conjunto da comunidade, da sua grande expressão, na sua grande maioria, tivesse uma única legislação. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Apenas para combater e elevar o debate aqui da fala de Vossa Excelência, o que o Supremo Tribunal Federal discute é se a portaria do Ministério da Saúde é discriminatória, que é um óbvio. Se ela atenta contra os princípios constitucionais, por exemplo, da dignidade da pessoa humana e etc. A competência, se fosse da União Federal, deveria existir lei específica sobre o assunto. Nós deveríamos estar combatendo alguma lei. Essa lei só não chegou a nascer porque o próprio Congresso não deixaria. Por isso é uma portaria. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, o nosso projeto discute um espaço legítimo. Não há nenhum tipo de decisão, dessa vez, do STF, do TJ, de quem quer que seja, que impeça essa casa de legislar sobre esse tema. Não há nenhum tipo de impasse, pelo contrário. Existe, deputado Barbosinha, o Ministério da Saúde que se equivocou, editando uma norma de caráter infraconstitucional, infralegal, então, sem dúvida, muito menor do que uma legislação. Nós estamos discutindo uma portaria. E eu defendo, com todo respeito, com toda a vênia, a Vossa Excelência, os argumentos sempre interessantes e relevantes de Vossa Excelência. Eu defendo a capacidade dessa casa de legislar. Eu não gostaria, nesse momento, de discutir mais ainda sobre a constitucionalidade, porque a casa ultrapassou a constitucionalidade. Nós estamos discutindo hoje, nesse momento, se a Assembleia Legislativa quer que acabe com o preconceito que existe sobre o doador de sangue de orientação sexual de caráter homossexual. É isso que nós estamos discutindo aqui, com todo respeito à permissão que Vossa Excelência me concede nesse momento, e lembrando a inexistência de lei federal. Se existisse uma lei federal, ela já estaria, por si só, eivada de inconstitucionalidade. Cada Estado defende os seus interesses, a sua questão. Se for isso que o plenário decidir, eu fiz a minha parte. E, para complementar, é o que eu vim fazer aqui nessa casa. Menos Brasília, mais Brasil. Para que nós tenhamos as nossas decisões de orçamento, de especificidades, daquilo que o povo sumatogrossense espera. Obrigado, presidente. Eu agradeço, deputado João Henrique. Já concedo, deputado, claro, uma parte a Vossa Excelência, mas eu queria só fazer aqui um contraponto. Primeiro, existe a legislação federal. A lei federal é a Lei 10.205. O que ela diz? O Ministério da Saúde, por intermédio do órgão definido no regulamento, elaborará as normas técnicas. Quem concede ao Ministério da Saúde o poder para elaborar portaria é uma lei federal. Portanto, a lei federal existe. Ao editar a portaria, ela o fez exclusivamente em obediência ao comando de uma lei. E não tenho dúvida também de que essa casa pode legislar, sim, de forma suplementar. Suplementar nós podemos, sem dúvida nenhuma. O que nós não podemos aqui fazer é ter competência, nesse caso aqui, que ela é concorrente, e apenas para suplementar. Eu não posso modificar a legislação federal. Nesse caso, eu poderia, em assunto de peculiar interesse local, estabelecer normas para facilitar, para fazer com que as pessoas possam doar mais sangue, mas eu não posso editar uma norma estadual que contraria a legislação federal. Quem pode fazer isso? Supremo Tribunal Federal. Tanto que a ADI pende de decisão no Supremo Tribunal Federal exatamente questionando a portaria oriunda do Ministério da Saúde. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Quero parabenizar a Vossa Excelência por fazer essa defesa. Já o fez na Comissão de Constituição e Justiça, apesar de nós aqui já estarmos discutindo o mérito. Eu quero parabenizar o deputado João Henrique pela veemente defesa de um assunto que é muito importante. Não tenho dúvida, deputado,
que o STF vai decidir de que a portaria realmente tem conteúdo discriminatório. Aliás, é um tema... até na área civil, a questão de casamento, a questão de gênero, é um tema que está palpitante, o STF tem, como diz o outro, tem colocado a mão nesses assuntos. Mas eu penso que nós já discutimos a constitucionalidade, tem coisa que podemos e devemos. Aqui nesta casa tem coisa que até a gente até poderia fazer, mas eu penso que tem coisa que a gente não deve fazer. Eu acho que é importante a gente se preocupar com a doação de sangue, se preocupar com quanto mais vida salvar. Mas no momento que a gente pega, só politicamente, sem um aparato técnico e poder tratar diferente a doação de sangue no Mato Grosso do Sul, diferente do que é tratado em São Paulo, diferente do que é tratado no Mato Grosso, diferente do Paraná, sem paradigma para isso, a partir de uma sugestão, de repente, para o Ministério da Saúde, de repente a gente mesmo provocar o Ministério da Saúde, através do Ministério Público, nós mesmos, com Vossa Excelência, enviando os estudos técnicos, para a gente fazer essa provocação ao secretário estadual de saúde aqui do estado, para que a gente vá ao Ministério da Saúde e provoque essa mudança para ela valer para o Mato Grosso do Sul. Mas a gente fazer uma lei estadual que trate também diferente do que os outros estados, eu penso que nós, não é nem uma questão só de podemos ou não, é de que nós não deveríamos fazer isso. Portanto, eu estou acompanhando o deputado Barbosinha, contrário ao projeto. Deputado Gerson Claro, eu agradeço, incorporo a manifestação de Vossa Excelência, da mesma forma que eu faço também com relação à parte do deputado João Henrique. É importante dizer, deputado Londres, que o Ministério da Saúde está elaborando um novo formato, um novo modelo, né, para estabelecer novos protocolos com relação a esta questão de doação de sangue. Esse é um assunto realmente, deputado João Henrique, que merece discussão, e o tema trazido por Vossa Excelência a essa casa pode dar uma grande contribuição ao Ministério da Saúde na elaboração, né, de novas técnicas, de novos protocolos. Mas finalizo aqui dizendo o seguinte: o questionário que é feito, ele é padronizado, e nele contém questionamento sobre o estado clínico do doador, doenças, tratamento de saúde. Por exemplo, quem tem doença de Chagas, ele não pode ser doador de sangue. Isso é um protocolo estabelecido, não é? Eu estou discriminando essa pessoa? Não. Eu estou preservando a saúde daqueles que eventualmente irão receber o sangue. E essas perguntas, elas são direcionadas a homens e mulheres de forma indiscriminada. Então, aqui, nesse aspecto, não há como estabelecer que a doação ela seja estabelecida apenas por critério científico. E eu penso, deputado Gerson Claro, que o Ministério da Saúde caminha para manter o questionário, mas para criar dentro da estrutura exames mais refinados naqueles casos em que a pessoa que está fazendo a doação, o deputado Pedro Kemp, ele se insira numa daquelas condições de faixa de risco para a doação de sangue. Portanto, respeitando os argumentos do deputado João Henrique, penso que, nesse caso, o mérito se confunde com as questões preliminares, e por essa razão, na CCJ, embora concordando com os argumentos apresentados pelo deputado João Henrique, no mérito, eu me posicionei contrário, porque a esta casa compete elaborar normas que não colidam com a legislação federal, e, nesse caso, se aprovássemos uma lei dessa natureza, nós estaríamos chocando abruptamente com aquilo que diz a legislação nacional. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.